A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Feliz com mais oportunidade de trabalho na Seara. Vamos estudar hoje o Evangelho de Jesus com muita paz, com muito amor, com muita luz. E meus irmãos, vamos estudar Sejamos Patriotas. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 Operadora 32. Seu WhatsApp 999-327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988-012675. WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Já vivemos várias vezes. Estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações. Na encarnação, ninguém erra de endereço. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando Somos Todos Patriotas. No livro Parnaso de Além Túmulo, Olavo Bilac, o príncipe dos poetas brasileiros, com o soneto intitulado Brasil, nos legou essa grande missão através de Chico Xavier. Desde o Nilo Formoso, aberto ao sol da graça, da virtude ateniense, a grandeza espartana, o anjo triste da paz chora e se desengana, em vão plantando o amor que o ódio despedaça. Tribos, tronos, nações, tudo se esfuma e passa, mas o torvo dragão da guerra soberana ruge, fere, destrói e se alteia e se ufana, disputando o poder e denegrindo a raça. Eis, porém, que o Senhor na América nascente acende uma nova luz em novo continente para restaurar do bom o homem exausto e velho. E aparece o Brasil que valoroso avança, encerrando consigo em láureas de esperança o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então o Evangelho de Jesus saiu das terras distantes da Palestina para fazer morada nos corações dos homens aqui no Brasil, tornando-se a maior nação cristã de todo o planeta. Então valorizemos o nosso país. É uma bênção estarmos aqui reencarnados. É o povo mais acolhedor do mundo. Para si mesmo e junto aos demais povos do mundo, todos os povos têm uma tarefa de progresso. Qual é a do Brasil? É uma pergunta. Neste soneto de 1932, Bilac afirmou e Humberto de Campos consagraria em seu livro em 1938, também psicografado pelo próprio Chico. É ser coração do mundo, pátria do Evangelho, cultivar o sentimento fraterno e a espiritualidade com Jesus, ligada à mensagem cristã. Sejamos patriotas, meus queridos irmãos. Amemos o Brasil, queiramos servi-lo. Ajudemos nossa pátria a realizar a tarefa espiritual que lhe foi assinalada do mais alto.
Sim, isso é a grande missão do Brasil, é propagar a paz no mundo. Como contribuir para que o Brasil cumpra sua linda e elevada missão? Sendo cristãos das diferentes ordens, sendo espírita de verdade, vivendo a mensagem do Espiritismo que revive o cristianismo na sua pureza, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, sedes perfeitos. Sendo verdadeiro espírita, cada um de nós poderá oferecer ao Brasil para servi-lo ao menos um bom cidadão, tornando o melhor possível cada dia, divulgando a mensagem por palavras e exemplos, a fim de influir no meio familiar como bons cônjuges, filhos, pais ou parentes. No meio social, você pode agir como amigos fraternos, cooperadores da vida da comunidade. No campo profissional, como empregados bons e patrões justos e humanos. Na religião, como crentes fervorosos, sinceros, ativos e tolerantes. A doutrina espírita talvez seja a mais tolerante de todo o globo, né? Aqui respeitamos todos os segmentos religiosos, cada um segue o que achar que deve, não vamos jamais violentar a consciência de quem quer que seja. Viemos a este mundo com uma tarefa, um objetivo. Os bons espíritos nos conclamam que façamos o que viemos fazer. Agindo assim, serviremos ao Brasil mesmo na fase difícil que o país atravessa, né, nesses últimos tempos. Não tão difícil como a onda pessimista e os boatos querem nos fazer crer. Tem muitos detratores, né, da própria nação, dizendo que o Brasil é um país subserviente, que nós não valorizamos a nossa soberania, essas coisas que não somam, né? Em Mensagem de Esperança, através de Sueli Caldas Schubert, Eurípides Barçanufo nos diz que a situação é difícil, mas não impossível de ser superada com êxito. Se os Espíritos nos conclamam, é que há possibilidades. Vamos orar, trabalhar, ser brandos, fraternos, virtuosos. Mas também nos dizem, se o povo brasileiro, em seu livre-arbítrio, escolher outros caminhos e complicar o próprio destino, eles não poderão intervir logo, só depois de algum tempo. Ainda estamos em tempo de atuar bem com o nosso livre-arbítrio. Façamos o melhor ao nosso alcance e, confiantes, aguardemos os efeitos. Castro Alves, no poema Falando ao Brasil, também psicografado por Francisco Cândido Xavier, nos conclama e todos os bons espíritos com ele em nome de Jesus. Diz então Castro Alves: por isso, Brasil, enquanto nos urzes do sofrimento, sopra o ciclone violento, temor e desolação. Levanta o próprio futuro no trio que te ilumina, justiça, escola e oficina, burilando o coração. Bravos filhos do cruzeiro, o tempo não nos espera. Ante o sol da nova era, univos e trabalhai. Portanto, meus queridos irmãos, amemos o Brasil, servímo-lo o mais e melhor que pudermos. A nossa terra, a nossa gente. Jesus agiu assim na Palestina para o mundo. Hajamos nós do Brasil para a terra inteira. Então, este exemplo vem exatamente de Jesus de Nazaré, um amor que ele tinha pela pátria e o seu patriotismo. E ele venceu o mundo, né? Era primavera em Jerusalém. A natureza apresentava-se em festas de luz, cor, perfumes e sons. A luminosidade do céu, o colorido da vegetação, o perfume das flores, o canto dos pássaros, o balir das ovelhas e as vozes dos homens. Estava próxima a Páscoa, em que os israelitas comemoravam sua libertação do cativeiro no Egito. Páscoa é uma prática judaica, que depois a Igreja Católica adotou. Mas os nossos irmãos de fé católica, eles adotaram essa prática do judaísmo. Em casa faziam a ceia, comendo pães ázimo, ervas amargas e carne de cordeiro, recordando o episódio do êxito feliz. No templo havia culto especial com grandes cerimônias, isso lá nas sinagogas, né? Muitos israelitas das regiões vizinhas ou das mais distantes já estavam subindo a Jerusalém para se purificarem. Virá ele à festa ou não? Né? Se interrogaram, será que Jesus virá? Se perguntava o povo, querendo saber de Jesus se ele viria ou não a Jerusalém para a Páscoa.
Desde que correra a notícia de que ele ressuscitara Lázaro, todos estavam curiosos e ansiosos por ver esse rabi. Quer dizer, apesar de não ter imprensa escrita, nem televisiva da época, nem pela internet, porque não tinha informatização, mas aquilo passava de boca em boca. O feito por Jesus, o ressuscitamento de Lázaro, já que Betânia ficava em torno de 2-3 quilômetros da cidade de Jerusalém, muito próximo. As pessoas tomaram conhecimento e ali foi passando uns para os outros. Porque a dúvida quanto à sua vinda a Jerusalém, todo judeu, e Jesus procurava cumprir esse dever religioso, podendo não perderia esta grande festa. Os fariseus também tinham sido informados da ressurreição de Lázaro e reagiram de modo diferente, como narra o evangelista João no capítulo 11, versículo 48 e 49. Que faremos? Porque este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. O que de fato aconteceu, né? Muitos creram nele e os próprios romanos se curvaram ao cristianismo já antes do meado do século III, né? Roma se tornou uma nação cristã, tanto assim que nasce lá a Igreja Católica Apostólica Romana. Menos eles, mas os demais povos se tornaram cristãos naquela região. Desde então tinham resolvido matar Jesus. Com eles estavam de acordo os principais dos sacerdotes, mas o mestre se ocultara em outra região com seus discípulos. A ordem do templo era: se alguém soubesse onde ele estava, devia denunciá-lo a fim de o prenderem. Jesus estava ameaçado de morte. Daí a expectativa popular: virá ele à festa ou não? Então observe que era o próprio povo de sua raça que queriam de todas as maneiras eliminá-lo. Como conseguiram fazer, né? Matando-o fisicamente, mas ninguém mata o espírito imortal, e Jesus deu o maior exemplo da imortalidade da alma. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou perto de Betânia, cidadezinha ao pé do Monte das Oliveiras, a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. Ali em Betânia, Jesus se hospedara muitas vezes na casa de Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria. Recentemente, retirara Lázaro de estado doentio, cataléptico, o que levara o povo a crer e falar erroneamente em ressurreição corpórea, num corpo morto, voltando a viver, o que seria uma impossível anulação das leis divinas. O povo de Betânia, que anteriormente testemunhara o despertamento de Lázaro, ocorreu receber Jesus na entrada da cidade. Ele e muitos outros israelitas, desde que souberam que Jesus se aproximava da cidade santa, começaram a pensar que o reino de Deus, anunciado por Jesus, iria se manifestar imediatamente. Por isso, quando na manhã do domingo anterior à Páscoa, Jesus saiu de Betânia e tomou a direção de Jerusalém. Os discípulos e a multidão devem ter pensado: ele vai para lá instaurar o reino? E todos se puseram a acompanhar Jesus pela estrada. O próprio Jesus, porém, nada falara a respeito. O cumprimento de uma profecia. Era uma subida de Betânia até o alto do Monte das Oliveiras. Lá passava a estrada que depois, descendo pela encosta, levava a Jerusalém. Já havia alcançado a estrada do cimo do monte e passavam frente a Betfagé, quando Jesus mandou que fossem buscar um jumentinho, profetizando sobre o Messias. 500 anos antes, Zacarias dissera: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, manso, sentado sobre um jumentinho. Estaria a pequena multidão lembrada dessa profecia? O evangelista João afirma que os próprios apóstolos, somente mais tarde, se lembrariam dessa e fariam conotação com a atitude que Jesus acabara de tomar. Mas, segundo estudiosos da história bíblica, seria assim, cavalgando, que se apresentavam os reis de Israel. Ao notarem a disposição de Jesus de entrar em Jerusalém montando jumento, discípulos acharam que ele iria se proclamar rei. Por isso,
Ao lhe trazerem o animal, o cobriram com os seus mantos, o que era demonstração de grande respeito e especial homenagem para com quem iria montá-lo. Quando Jesus montou e tomou o rumo da cidade santa, a multidão pensou também que chegara mesmo o momento da instalação do reino tão esperado. Então, propuseram todos em exclamações e louvores, e colocando-se adiante e atrás de Jesus, formaram um cortejo. Pelo caminho, estendiam vestes para ele passar e o aclamavam incansavelmente. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel, hosana nas maiores alturas. Pelo modo como o povo saudava Jesus, era evidente que achavam ser ele o Messias, que tanto esperavam. Para alguns fariseus ali presentes, porém, aquela era uma aclamação indevida e disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas chegara para Jesus o momento do testemunho final. Não era mais época de cauteloso ocultamento. Para muitos, aquela seria a última oportunidade de se informarem que ele era o Messias e se definirem, aceitando-o ou não. E Jesus respondeu: Eu vos digo que, se eles calarem, próprias pedras clamarão. Vendo que não conseguiam conter a multidão, nem demover Jesus, fariseus comentavam entre si: Vede que nada adianta, eis que o mundo vai após ele. E por causa do povo, não o podiam prender, como tinham planejado. Quando ia começar a descida do monte, Jesus avistou a cidade de Jerusalém. Anteriormente, já lamentara: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Agora a lamenta novamente: se neste dia também tu conhecesses a mensagem de paz, agora, porém, isso está escondido a teus olhos. Jesus não se iluda com o aparente triunfo do momento. Sabia a rejeição que sofria por parte do sacerdócio, dos fariseus e do sinédrio. Os senhores de Jerusalém, e lamenta, não percebam a oportunidade que receberam e não queiram aceitar a sua mensagem de paz e de amor. Tristemente anuncia o que, em consequência, iria acontecer. Sobre ti virão dias em que os teus inimigos te sitiarão e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Essa profecia de Jesus se cumpriu cerca de 30 anos mais tarde, em 70 depois de Cristo. Os romanos sitiaram Jerusalém, invadiram e incendiaram a cidade, matando a muitos judeus e dispersando os restantes, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Também em nossa vida, nos acontecimentos de cada dia, temos sido visitados por muitas situações, inusitadas ou rotineiras, difíceis ou prazerosas. Constituem oportunidades preciosas de despertamento espiritual, aprendizado, reconciliação e serviço. Como temos reagido? Estamos reconhecendo a oportunidade de nossa visitação? Quando o cortejo triunfal começou a entrar em Jerusalém, a cidade toda se alvoroçou. Quem é este? Eles respondiam: é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia, o que levantara Lázaro do túmulo. Ele viera. A notícia correu. E então também o povo da cidade, os que tinham vindo para a festa, saíram ao encontro de Jesus, com ramos de palmeiras, acenando-lhe, ou forrando o chão para os seus passos, repetindo as mesmas aclamações e louvores. Cheios de alegria pelo triunfo de Jesus ante o povo, os discípulos haviam esquecido a ameaça de morte dos fariseus e dos sacerdotes contra Jesus. Apenas viam as homenagens, ouviam as aclamações e achavam que o coroamento justo e natural da extraordinária vida de seu mestre, que podemos rapidamente recapitular: a anunciação, o cântico dos anjos aos pastores, a singeleza da manjedoura, a apresentação do menino no templo de Jerusalém, Simeão e a profetisa Ana confirmando sua missão sublime, a perseguição de Herodes e a fuga para o Egito. Depois, o retorno à morada em Nazaré da Galileia.
o episódio com os doutores do templo em Jerusalém, aos 12 anos, em outra festa de Páscoa. O caminho aberto pelo precursor João Batista, sua identificação pelo plano espiritual como o Cordeiro de Deus. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Os primeiros discípulos, André, Pedro, João, Tiago, Mateus, Filipe, e o primeiro sinal público nas bodas de Caná. O magnífico Sermão do Monte, recapitulando e corrigindo as antigas ordenações e proclamando as bem-aventuranças. As famosas parábolas do semeador, do trigo e do joio, da candeia, do tesouro escondido, da pérola, do grão de mostarda, de Lázaro e o rico, da ovelha perdida, do filho pródigo. Ensinos preciosos, nascer de novo para entrar no reino dos céus, a cada um segundo suas obras. A pureza verdadeira é a interior, como orar, sem muitas palavras, sem ostentação, em segredo, perdoando para ser perdoado. Com a medida que medides, sereis medidos. Para ser o primeiro no reino dos céus, é preciso ser humilde como uma criança e o servidor de todos. Admiráveis fenômenos produzidos, a cura de leprosos, cegos, surdos, mudos, paralíticos, o afastamento de espíritos perturbadores, a multiplicação de pães, a tempestade aplacada, o andar sobre as águas do lago, a ressurreição de Lázaro e, finalmente, a entrada triunfal em Jerusalém. Aos discípulos, tudo lhes parecia um crescendo mágico para um final, que certamente deveria ser empolgante, grandioso. E nos dias seguintes, Jesus ainda fez mais, comparecendo ao templo, mais uma vez ensinava ao povo. Agindo desassombradamente, expulsou mercadores, censurou escribas e fariseus, argumentando com sabedoria. Confundiu os inimigos, e ninguém o prendeu. Então Jesus os reuniu para comer com eles a Páscoa. Seria a última ceia aqui na terra, mas eles não sabiam. Estavam alegres, entusiasmados. Jesus, em serena tristeza, sabe das tramas da traição iminente de Judas, mas está preparado, firme para o testemunho e cheio de amor para com os discípulos, que desejava deixar bem preparados para a continuidade da obra. Discípulos não se percebem, nada compreendem. Estão em alegre expectativa. Não que Jesus já não os houvesse avisado várias vezes antes, aludira ao seu aprisionamento e morte, para depois ressurgir. O primeiro desses anúncios foi feito após Pedro declarar: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus confirmou, mas advertiu aos discípulos para que a ninguém contasse isso. E desde então começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, sem compreender, exclamou: Que Deus não permita, Senhor. Isso não te acontecerá. Jesus o repreendeu: Afasta-te, Satanás. Tu és para mim causa de escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Um segundo anúncio aconteceu na transfiguração, quando falavam com ele os espíritos de Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Ao descerem do monte, Jesus lhes proibiu que contassem a quem quer que fosse o que tinham visto, até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. E guardaram essa recomendação consigo, perguntando entre si o que significaria ser ressuscitado dentre os mortos. E o terceiro anúncio, Jesus o fez antes de entrar em Jerusalém. Eis que subimos a Jerusalém. Tudo que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem será cumprido. Ele será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, hão de escarnecer dele, ultrajá-lo, desprezá-lo, bater-lhe-ão com varas e o farão morrer. E ao terceiro dia ressurgirá. Mas como anotaram os evangelistas, os apóstolos não entendiam essas palavras. Era como um enigma. Tinham medo de perguntar a respeito. E depois veio o triunfo, a aclamação geral. Não pensaram mais nos avisos de Jesus, tristes profecias. Reunidos na ceia, esperavam um desfecho vitorioso e feliz.
Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Somos do bem? Num primeiro momento, quando ouvimos a indagação, respondemos de imediato. É claro que somos do bem. Trabalhamos, temos nossa família, participamos de reuniões em nosso templo religioso. Somos cidadãos honrados. Cabe-nos, no entanto, irmos um pouco mais fundo em nosso autoexame. Será que, como cidadãos, cumprimos todos nossos deveres sem precisar que alguém esteja de olho em nós? Somos realmente corretos em todas as nossas ações? Soubemos de uma advogada que compareceu a um serviço de fotocópias para duplicar páginas de um processo judicial. Solicitou que a atendente providenciasse cópia das 20 primeiras páginas. Quando as recebeu, comentou que se enganara. Na verdade, precisava somente das 15 primeiras. Então, a funcionária calculou o valor e lhe entregou uma nota para que pagasse pelas 15 cópias. A advogada, contudo, disse que pagaria por todo o trabalho feito. Afinal, ela pedira as cópias e deveria pagar por todas as que encomendara. Uma senhora que estava no balcão, aguardando a sua vez para ser atendida, muito admirada, perguntou: "A funcionária cobra a menos e a senhora vai pagar o certo?" "Exatamente", respondeu a interpelada. Precisamos ser honestos. A atitude parece inédita, embora ocorra de forma mais frequente do que imaginemos. Afinal, a pessoa de bem age simplesmente sem alarde. Faz o correto, paga o correto, fala o correto, defende o que é certo, esteja alguém olhando ou não. A pessoa de bem não se utiliza de falsos mal-estares para conseguir mais um dia de folga no feriado que se anuncia. A pessoa de bem não inventa desculpas tolas para sair uma hora antes do final do expediente, porque deseja aproveitar a estrada antes que todos se encaminhem para as viagens de final de semana. A pessoa de bem admite o erro quando o comete, assume a responsabilidade e se dispõe a consertar, ajustar o que seja necessário. A pessoa de bem é aquela que leva muito a sério os seus valores morais. No papel de pai ou educador, se esmera em exemplificar isso para os seus filhos ou educandos. Honestidade é característica da pessoa de bem. Uma virtude que exige que deixemos a zona de conforto dos nossos interesses pessoais para agir de maneira clara e exata. Comentam nossos avós e bisavós que, em sua juventude, a palavra de um homem valia mais do que qualquer papel. Se alguém se comprometia a executar uma tarefa, com certeza a realizaria da melhor forma e utilizaria primorosa matéria-prima. Se alguém contraía uma dívida, sua palavra de homem de bem não exigia que assinasse papel algum. Ele pagaria, mesmo que tivesse que fazer sacrifícios enormes. Honestidade, admirada e valorizada pela sociedade, faz muita falta entre nós. Para os que a abraçamos, é bússola que nos guia às ações, base sólida sobre a qual estabelecemos nossas relações duradouras. Como um farol orientando os navios em meio à neblina espessa, ilumina nosso caminho, promovendo a harmonia e o bem-estar da comunidade em que nos situamos. Esmeremo-nos em exemplificá-la todos os dias, em qualquer situação. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, ao iniciar mais uma semana de trabalho, junto aos nossos irmãos do outro lado do microfone, sempre nos ouvindo, seja através do rádio ou da internet, pedimos, Senhor, que os abençoe, trazendo paz em seus corações e que possamos trabalhar juntos, nos interagindo por mais tempo,
divulgando a boa nova, porque é a divulgação do amor. Muita paz a todos. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, que possamos viver esses ensinamentos do Evangelho de hoje de Jesus, que em todos os momentos, e onde transitarmos, com muita paz, com muita luz. Boa noite para você, Marcos, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.